Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2. Amém ou misericórdia? A partir do versículo 10. Vamos ler do 10. A gente lê alguns versículos aqui e se atém a uns 2 ou 3. Quem não achou, acompanha aqui na projeção. Na minha Bíblia, na minha versão está assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, Espírito com E maiúsculo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Espírito de Deus com E maiúsculo, Espírito humano com E minúsculo. Que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis. Verso 3. Porque ainda sois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens? Pai bendito, mais uma vez, oramos a Ti, Senhor, agradecido por tão grandes dádivas o Senhor nos tem concedido, a dádiva da vida, a dádiva das imaginações, dos pensamentos, a inteligência, o agir e interagir, Senhor, neste mundo, Pai Santo. Nós pedimos a Ti, ó Pai Santo, que nesta hora Tu possas mais uma vez falar conosco através do Teu Espírito, em cada coração, em cada mente. Esteja o Senhor entronizado, ó Pai, seja o Senhor compreendido, em nome de Jesus, amém, amém. O que é que tem tomado o meu coração? Nós temos falado muito sobre intimidade com Deus, sobre relacionamentos com Deus. E esse relacionamento, ele não pode se dar dentro de uma certa condição humana natural. É impossível se relacionar com Deus por uma adesão a uma religião. Não é o aderir a uma igreja evangélica que você automaticamente passa a ter acesso a Deus.
não é aderir a uma religião que te faz conectar-se com Deus. Não é isso, embora a palavra religião vem do religare, ou ligar, conectar novamente. A ideia popular, a ideia de muitas pessoas, é que você aderindo a uma religião, automaticamente você está conectado com o divino, está conectado com Deus. E isso não é verdade, principalmente falando da religião que nós chamamos evangélica. Ser um evangélico não necessariamente te liga com Deus, porque a proposta das Escrituras não é que você seja meramente evangelizado, mas é que você alcance de Deus uma graça tal, um poder tal, uma condição tal, e isso não é natural, é dado pelo próprio Deus, que você passe a essa instância natural, humana, a uma instância espiritual. É algo que as Sagradas Escrituras chamam de conversão, não é adesão, é conversão, é um ato de Deus, por graça, que vem ao espírito humano e se revela ao ser humano, e ele entra numa dimensão de conhecimento de Deus, de percepção de Deus, e isso não pode ser de uma forma natural, é de uma forma espiritual. É isso que Paulo está tentando passar aqui para o pessoal lá em Corinto. Então ele mostra 3 condições, na verdade 4, mas eu pretendo falar de 3. 3 condições do homem. 3 condições que o homem pode se encontrar. Ele vai se encontrar em uma dessas posições aqui. E a primeira que Paulo fala, ele fala assim, ele já vem esclarecendo no 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu disse que é por graça, é gratuitamente por Deus. Quando ele fala gratuitamente por Deus, é porque não adianta uma vela acesa, respeitando qualquer tipo de manifestação espiritual. Não adianta uma vela acesa para tentar se conectar com Deus e ter o conhecimento dele. Eu não estou falando conhecimento como um assentimento intelectual, um assentimento da razão, uma concordância racional. Eu não estou falando como algo que se possa apreender através do intelecto, da mera cognição. Não é ler um livro que fala sobre Deus e falar, eu acredito nesse livro, esse livro. Não é isso. Mas é o conhecimento em outra dimensão, não é na dimensão intelectual. É além disso. Intelectualmente tem ateus que conhecem mais a Bíblia do que eu. Glória a Deus. Está dando para entender até aqui? Ih, fiquei triste. Sim ou não? Eu vi assim, melhora esse negócio aí, pastor. Melhora esse negócio aí. Então, não se pode conhecer, tem que ser uma ação de Deus. Essa ação pode ser resistida? Será que quando Deus age sobre o teu espírito, você pode resistir? Você pode falar, não quero. Pode, claro que pode. Você não é um fantoche, você não é algo mecanizado. Você pode dizer sim ou não, mas Deus sempre vai querer se revelar a você numa profundidade muito maior. Aí no versículo 14 está assim, ora, o homem natural, ele está dizendo para os irmãos lá que Deus nos deu o seu Espírito para que nós o conheçamos.
Aí ele fala no versículo 12: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Isso é doideira. Falar daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não toco, daquilo que eu não sinto, falar daquilo que foge aos meus sentidos naturais. E na verdade, esse homem natural aqui do grego, se vocês forem olhar lá, essa passagem aqui no original grego, está dizendo antropos somáticos. Antropossomático é o homem natural, físico. É o somático, é o que vem de corpo, o homem natural, dentro da sua natureza, meramente animal, física. Esse homem não tem condições de compreender a Deus. Na verdade, tem uma coisinha, deixa eu tentar falar uma coisa aqui. Gente, o que é vida? Assim, se a gente for falar grosso modo, não teologicamente, tudo que tem vida tem uma alma. Concordam ou não? Porque alma é dado como o princípio ativo, o princípio de vida. É o princípio que traz algum tipo de vida. Pedra tem alma? Não. Pedra tem algum desenvolvimento? Não. Pedra se multiplica, tem a lei aí do crescimento, da alimentação e reprodução, então não tem vida. Se não tem o princípio de nascimento, de alimentação e o princípio da reprodução, não é vida. Pedra se reproduz só se a gente der uma retada, quebrar ela numa porção de parte, né? Do contrário, não tem vida. Uma árvore tem vida? Tem ou não? O que vocês aprenderam na aula de biologia? Uma árvore tem vida. O princípio de vida da árvore, de crescimento, de alimentação e reprodução, existe numa árvore. E até a espécie, o tipo. Jaqueira não é mangueira, mangueira não é jaqueira, sei lá, qualquer outra coisa aí. Tem a sua espécie, o seu tipo, e ela tem um princípio ali que faz com que ela reproduza. Ela tem uma finalidade, ela tem algo a produzir, ela não produz qualquer coisa. Então, as plantas, nós dizemos então que por ela ser algo vivo, ela tem um princípio ativo. Esse princípio ativo salva, não da forma teológica, ela tem uma alma. Ela tem um princípio ali de vida, de nascimento, de alimentação e reprodução. A gente chama de alma vegetativa. Tem gente até que fala, poxa, a pessoa era tão ativa, houve alguma coisa nela, agora ela só fica numa cama, não fala, não se movimenta, nada, ela está num estado vegetativo. Não tem como ela se comunicar, agir, coisa e tal. Então, a gente chama que as plantas têm uma alma. Você não consegue se comunicar, né, com ela na dimensão dela. Ela não consegue se comunicar com a gente, apesar de tem gente que fala com planta. Tem. Eu já vi lá na Mangueira gente que fala com poste, imagina com planta. O cara estava numa situação tão ruim, que ele estava chamando o poste de minha amada, minha querida, e abraçou o poste mesmo, pensando que era uma pessoa. Mas isso é outra planta que ele tinha ingerido. Deixa esse negócio para lá. Então, agora os animais têm alma? Dentro daquilo que eu falei, os animais têm alma. Os animais têm alma. Mas é alma nessa dimensão de que eles crescem, eles se alimentam, eles se reproduzem. Eles, além disso, ele não é uma planta que fica fixo, que só se movimenta se você pegar ela num jarro e levar para outro lugar. Ela é uma alma animada, que se mexe, vem de anima animal. Ela é uma alma animada, que se movimenta. Não é como árvore que se movimenta só com vento.
Então, em alguma dimensão, o animal tem alma, mas o animal tem alma da mesma forma que uma árvore morreu, acabou, é só um princípio de vida. É só um princípio de vida. Uma árvore não vai para o céu. Queria tanto um moranguinho, uma maçãzinha verde, gostosa pra caramba, né? A gente, então, eu queria, mas eu não sei. Aqui na terra vai ter um paraíso, aqui vai dar para comer. Então, os animais também morreram. Animal tem memória? Porque conhece o dono ou não tem memória? E a pessoa, toda vez que você chegasse perto dele, seu dono, é seu dono, olha só, eu a partir de agora sou teu dono. Não, ele tem memória. Ele tem alguma inteligência? Tem, claro que tem. Animal tem emoções? Tem, claro que tem. Animal tem. Mas não é no nível que a gente conhece o ser humano. Então, os animais, as plantas, morreu, acabou. Eles só conectam, os animais, por exemplo, só conectam com aquilo que previamente eles tiveram conhecimento através dos sentidos. Os animais têm sentidos. Os animais ouvem, então essa alma lhe possibilita ouvir. Então ele conhece, embora não tenha discernimento do que o dono está falando, ele sabe o tom da voz do dono. Vai para lá, vai. Opa, eu já sei que deu ruim com o meu dono. Agora, vem cá, Totó. O bichinho, não é? Ele sabe, vem todo emocionado, todo querendo pular em cima de você. Ele sabe, ele conhece o tom da tua voz. Conhece muito bem. Beleza? Tem como se relacionar com o cachorro? Tem, joga a bolinha para lá, ele vai. Show de bola. Agora o ser humano. Olha, os animais não podem. Eles não têm como interagir com o que não é material, com o que não é físico, com o que ainda não entrou na memória dele. O ser humano é diferente, porque a alma que ele tem é uma alma espiritual. Não é uma alma conforme Schopenhauer, não é uma alma conforme Herbart, não é uma alma conforme Nietzsche. A alma do ser humano para Nietzsche é uma alma como dos animais, ela é formada biologicamente, ela é mecânica, é fatalista, é determinista, é como a alma dos bichos, uma alma determinada pelos sentidos. Ele cresce, se desenvolve e não deixa de ser bicho, sempre repetindo as mesmas coisas, milênios e milênios se passam. Cachorro é cachorro, gato é gato, cavalo é cavalo. Nunca desenvolveu em coisa alguma mais. Agora a alma humana não é a alma de Nietzsche, nem Herbert, nem Schopenhauer. Não é essa alma que a filosofia moderna passa para a gente. Não é uma alma produzida, mecanicista. Perdão, eu não tenho outras palavras para falar para você, é essa a definição. Mas é uma alma que ela recebeu de Deus, o corpo, a soma, recebeu de Deus o sopro divino, pneuma. E agora ela é uma alma vivente, mas só que é uma alma espiritual. E o espírito nada mais é do que a dimensão da alma que consegue se conectar com aquilo que não é material, com aquilo que não entrou, que não veio pelos sentidos, não veio pelo ver, não tem uma foto mental, não tem uma gravação do que se ouviu, não tem uma percepção do que se tocou. Os animais e plantas podem ser assim, planta não, mas os animais podem ser assim, mas o homem não, ele tem uma alma espiritual, e o espírito nada mais é do que a dimensão dessa alma, que consegue lidar com o abstrato, com aquilo que não é palpável. Cachorro sabe lidar com uma bola?
sabe interagir com a bola. E se eu falar com o cachorro assim: olha só, nós precisamos buscar a justiça. Justiça? Você tem algum quadro mental de justiça? Estou falando justiça na palavra, não é aquela balancinha lá, não é aquilo ali não. A tua mente tem alguma coisa de bondade, de temperança? Totó, existe Deus. Hã? Existe verdade. Verdade é o que, gente? Vocês conseguem ter um quadro de verdade na cabeça de vocês? Isso é espiritual. Fé. Fé. Que tipo de fé? Fé no sentido de receber promessas. Fé no sentido de conseguir projetar e olhar para o futuro uma coisa que ainda não existe. Amor e esperança. Esperança não é nada físico, palpável, inteligível. Esperança, esperança, esperança. O que é esperança? Esperança é algo espiritual, está na dimensão do espiritual e nós compreendemos. É por isso que nós sabemos que temos um espírito, que nós temos contato com uma dimensão que as plantas e animais não podem, que é a dimensão do espiritual. E é isso que nos diz que temos um espírito, ou uma dimensão da sua alma que nós chamamos de espírito. Vocês sabem qual é o maior problema das doenças mentais, dos distúrbios psicológicos? A grande maioria é porque eles não sabem o que é esperança. Eles não sabem o que é esperança. São pessoas que vivem na dimensão do almático ou então do somático. Elas não conseguem entrar na dimensão do psíquico ou do espírito. Deixa eu continuar aqui. Mas o homem natural nada mais é do que um homem que só sabe se movimentar, tem o físico. Tudo através dele é através do físico, é das sensações, é das percepções físicas, materiais. Esse é o homem somático. Ele tem contato com o mundo físico e ele não se percebe nada além de físico. Mas Paulo segue adiante, e no versículo 15, no versículo 15, ele fala sobre mais o que é espiritual, discerne, entende, compreende bem tudo, e ele de ninguém é? Tá louco, isso aqui não serve para cachorro nem para plantas. Esse homem, se o primeiro homem ali é o somático, na verdade eles chamam de sarquinos, mas deixa para lá. Isso daqui a pouco a gente vai chamar. Aquele que eu li é somático mesmo. Esse aqui é o homem psíquico. Antropos psíquicos, é o que está lá no original. Que nada mais é do que o homem que alcançou essa dimensão. Ele consegue com a sua alma discernir muito bem as coisas, né? A alma, sensações e emoções, aquela parte, aquele compartimento, aquela dimensão da alma que é responsável pelos sentidos, pelas emoções, as sensações, os sentimentos, né? Ele sabe lidar com isso. A alma, ela interage através dos sentidos, e isso traz sentidos, sensações, emoções. Ele consegue. Mas naquela dimensão, Paulo está falando que é além dessa dimensão, é na dimensão espiritual da alma. Então ele chama de espiritual o homem que consegue, que dá lugar a Deus, aquele que Deus já conseguiu convencê-lo
de que ele é mero carnal no sentido que eu estou falando, é um homem natural, aliás, e que o homem natural não é o que Deus planejou. Deus sempre quis o homem espiritual, o homem que lá no Éden sabia se conectar, estava muito bem conectado com Deus. É essa dimensão do espiritual que o homem perdeu, foi quebrado lá no Éden. Quando ele irrompe no pecado, quando ele se adere ao pecado, ao erro, ao engano, isso de alguma forma mata e lhe tira a visão do espiritual, aquela dimensão que consegue compreender e buscar a Deus, aquela dimensão do homem que passeava, que interagia com Deus, aquela dimensão do homem que lhe fazia ser superior àquilo que ele cuidava, as plantas no jardim ou os animais. Aquela dimensão que lhe fazia não só interagir com plantas, com jardim, não só com os animais, dando nome, compreendendo os animais, mas aquela dimensão que lhe fazia alcançar a subjetividade, que lhe fazia alcançar o divino, o espiritual, aquilo que ninguém mais pode. Então ele está falando aqui, mas o espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido, ele não é compreendido. Então Paulo está falando, cara, tem gente no meio de vocês que ainda é natural, as pessoas não compreenderam ainda, elas vivem na dimensão do soma, o almático também, enquanto o que vive na dimensão do soma, ela quer prazeres, ela quer comer, beber, a vida dela, o ideal dela é comer, beber, se relacionar sexualmente, os prazeres físicos. Esse é somático, é carnal não, esse é físico. Ele é levado por aquilo que pode se chamar de instintos, ele é levado pelo mero biológico. Ele não consegue, ele olha uma comida e não sabe dizer não para ela, porque é mero animal, é mero bicho. Calma, eu não estou tentando, ainda bem que vocês não são, né? Mas ele é mais levado, a maior inclinação dele é comer, beber, comer, é o melhor para poder crescer, nem que seja para o lado, que nem eu estou indo, mas, né? Então, comer, não sabe dizer não para a comida, os apetites não sabem dizer não. E se não sabe dizer não para o apetite, pode ser que ele não consiga se regular para outros apetites carnais. Com certeza não vai se regular. Essa é a parte prática do que eu estou falando. O almático é aquele que as emoções e as sensações. O almático, ele não cresce, ele é menino. Ele não sabe lidar com frustrações, porque ele causa emoções negativas. Ele não aprendeu a receber um não, porque ele é mimado, ele é emotivo. Ele está na dimensão da alma. E na dimensão da alma, ele quer sentir. Eu quero sentir. Aí a Bíblia diz assim, olha, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo há desejos dos olhos, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. O almático tenta resolver os problemas dele, sabe como? E eu estou falando alma conforme a Bíblia diz, não é alma de Nietzsche. Alma, algo que é eterno, que vive após a morte. A alma, ela quer se satisfazer nas coisas que é belo, o belo. O almático é aquele que, para resolver alguma emoção ou alguma sensação, ele procura em outras coisas. Eu vou para o shopping, eu não consigo ver nada, eu quero comprar, eu tenho compulsão por compra. A alma,
Eu tenho compulsão por comprar, eu tenho compulsão por... São tantas coisas que não dá. Estão entendendo até aqui? Está dando para entender? Se não tiver, depois você olha a live. Para tentar lá fazer algumas anotações. Eu queria até ser mais prático, mas eu não consigo aqui. Eu estou dizendo que é uma coisa que está dentro de mim. Eu tinha que, como é que é o nome disso, hein? Desabafar com vocês. Eu estou desabafando. Então, é assim, os nossos problemas, você pode ver, os nossos problemas, que a gente chama de psicológico, é que a gente não é resolvido. Sabe por quê? Porque na dimensão do espiritual, quando alguém alcança essa dimensão do espiritual, ela sabe quem ela é. Ela é uma pessoa resolvida. Você sabe o que causa mais problemas também? É a pessoa não ter princípios absolutos. Porque como viver isso só na dimensão do espiritual? Quando a pessoa não tem, claro, quem está levado pela carne ou pelas emoções, nunca alcança a razão. E é na razão, que é vontade, na alma é desejo. Na dimensão da alma, que a gente chama de espírito, não é desejo, é vontade para tomar decisões. Olha que vontade, gente, isso aqui. Vontade não é instinto. Vontade não é desejo, não é apetite natural que te impulsiona. É muito mais do que isso. E a pessoa que não é resolvida não tem princípios absolutos, não tem uma fé alicerçada, enraizada na verdade. Qualquer coisa para ela vai ficar doida nesse mundo de relativismo. Mas fulano disse que pode, será que eu não posso também? Pode, você pode fazer o que quiser, mas o que é que está te impulsionando? É o soma, é os desejos, é o apetite, eu não aguento ficar sem. Eu jejuo um dia, meu Deus, eu nem aguento, olha, não aguento, 2 horas depois eu tenho que entregar. É claro que é exercitado isso, mas tudo bem, exercitado. É o quê? Eu não posso ouvir uma palavra mais que, eu me derreto, eu nem vou ficar mais nessa igreja porque o pastor falou carnal, lá de púlpito. É para você? Tu já abraçou? Claro que não, eu sei que não é para ninguém aqui. Vocês está dando para compreender a dimensão do ser humano? Então, Deus quer nos resgatar do mero soma, do mero ser humano natural, que é levado por tudo e por todos, levado por qualquer desejo, quer curtir a vida, quer... O espiritual, ele tem dimensões mais elevadas. Falar em justiça, gente, falar em bondade, isso é um nível superior do ser humano. Quando o ser humano percebe que o material, que o físico, ou que o mero sentir não lhe dão um propósito de vida, não lhe satisfaz, ele começa a perceber então que existe algo superior a ser buscado. O saciamento do ser humano não está no físico, nem nas emoções, está em Deus. Só o espiritual pode perceber isso, só o espiritual pode buscar isso. O que é que te satisfaz? É Deus. Qual é a finalidade sua da vida? Qual é o fim da sua vida? Não pode ser, que nem o Paulo falou, que o carnal é comamos, bebamos e amanhã morramos, acabou a vida. Não é, porque a própria palavra ser, que vem de existência, de fonte de vida, a palavra ser, ela quer dizer fim, é o mesmo end. No latim, a palavra ser tem a mesma raiz do end, do inglês, que é fim. Fim. O ser, a finalidade é o fim. Para onde você está se direcionando? Qual é o fim? Qual é o propósito? É Deus. O início da vida e o final da vida tem que ser Deus. Viver nessa vida aqui, como uma vez o Estael disse, sem olhar para a eternidade. A finalidade dessa vida aqui, sim, você pode desfrutar daquilo que Deus fez para você.
para o teu benefício, mas a finalidade, o fim é Deus. O grande propósito da nossa existência é adorar a Deus, é servir a Deus, Ele é o fim. É isso. E me perdoe se vocês não compreenderam o que eu preguei, mas não vale a pena passar por essa vida sem propósito, sem sentido. Não vale a pena ficar nessa vida aqui vivendo como um bicho, como um mero animal. E olha, não estou falando para ninguém aqui, não conheço a vida de ninguém, não estou habilitado para fazer qualquer tipo de julgamento. Eu só estou expondo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia mostra para a gente, que traz revelação. E o que eu acredito que pode mudar a tua vida é propósito. A pessoa sem propósito, ou ela vai querer olhar muito para o futuro, que a gente vai chamar de ansiedade, quando isso aí se aguça, ou ela vai olhar muito para o passado, que vai se transformar naquilo que a gente chama de depressão. O ansioso olha muito para o futuro, não é questão de fé, é ansiedade, ele quer ver as coisas, aqui não tem melhora, não tem bom, aqui não tem sentido para ele, quer buscar um sentido lá na frente. Propósito de Deus, como disse Salomão, capítulo 12, propósito de tudo, é o quê? Adorar a Deus, servi-lo, se entregar a Ele. E o resgate do ser humano vem através de Jesus Cristo. Não existe uma outra forma de resgatar o ser humano a não ser uma entrega total ao Senhor Jesus. O homem espiritual, ele tem prazer em oração. Uma deixa para a gente analisar nossa vida. Ele tem prazer em oração. O homem espiritual tem prazer em buscar a Deus num jejum, porque o fim último dele não é o corpo dele, é Jesus, é Deus. O homem espiritual tem prazer em ler as sagradas escrituras ou aprender. O homem espiritual tem prazer em estar num dia de domingo reunido, ouvindo uma palavra acerca do Criador. O homem espiritual, quando se fala de Deus, das coisas de Deus, a alma dele, o espírito dele aquece. Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e que pertencemos a Ele. E a grande esperança do ser humano, nós falávamos outro dia, eu nem sei o que eu vou ser na eternidade. Aliás, não é eu quem disse, foi João capítulo 3, né? 1 de João capítulo 3, acho que é isso. Irmãos, nós não sabemos o que havemos de ser, mas uma coisa eu sei, que quando Ele se manifestar, nós o veremos. E assim como Ele é, na sua estrutura de perfeição, corpo espiritual perfeito, sem nenhuma inclinação carnal, ou sem nenhuma emoção doentia, patológica, nós o veremos, nós alcançaremos um estado de perfeição, de triunfo eterno, aonde seremos totalmente espirituais, aonde o poder do pecado não tem mais força contra nós, nem a força do pecado e nem o poder do pecado, porque estaremos novamente em estado de perfeição. Por isso nós servimos ao Senhor Jesus, porque só Ele pode resgatar esse homem. Ele pode salvar o homem nessa dimensão terrena e salvar na dimensão eterna. Só Ele pode fazer isso. É por isso que o crente fala: não existe salvação em ninguém. É por isso que a Bíblia diz: e não há salvação em nenhum outro nome que há debaixo do céu. Só Jesus Cristo salva da nossa vil maneira de viver. Quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, e que eu não posso salvar a si mesmo, se eu continuar mero homem natural, ou se eu continuar um mero homem emocional, levado pelas emoções e pelos
instintos, eu não posso ser salvo. Eu preciso ser resgatado ao estado espiritual da busca de Deus, e isso só recebendo o Senhor Jesus, porque Ele diz que nos faz nova criatura. Assim que as coisas velhas e tudo se fez novo. É isso que Deus quer fazer com a gente, novas pessoas, nos dá novas perspectivas. Portanto, pare e pense no que Deus tem para a tua vida. Feche os olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos por tudo que tu és. Nós reconhecemos que não somos, Senhor, absolutamente nada comparado à tua grandeza.